Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar novamente os nossos eurodeputados que com gosto se juntam a nós e os restantes colegas da Comissão. Esses 2 minutos, em menos 1 minuto que eu tinha previsto, vou tentar enquadrar aqui as questões. De facto, como diz a Sra. McGuinness, nós estamos mais do que nunca numa época em que not business as usual, palavras dela. De facto, a incerteza e a indefinição marcam estes dias e esses tempos de chumbo que vivemos face a essa pandemia. Contudo, há aqui que reconhecer que alguns dos problemas que hoje têm maior premência vêm do passado e, digamos que a pandemia os veio a enfatizar. Neste sentido, eu mostro preocupação particular para uma intenção que foi veiculada em maio de 2018, onde nas grandes linhas de orientação estratégica de financiamento da União estavam previstos cortes no âmbito da agricultura e das políticas de coesão. Por um lado, é uma grande preocupação. Certo é que já ouvi orientação contrária e, digamos, a abandonar esta que julgo que seria um rude golpe naquilo que são as políticas e a orientação da União, mas não posso deixar de mostrar preocupação com a solução que hoje, à data de hoje, temos, é basicamente a redistribuição de um quadro financeiro existente e não uma injeção de dinheiro novo e fresco para fazer face a esta situação. Mostro com preocupação que aquilo que é o tão necessário plano Marshall europeu está englobado naquilo que é o novo quadro financeiro 21-27. Tenho receio que por esta via não se possa ter uma ajuda desagregada, direcionada, eficaz e fundamentalmente pronta. O problema da economia hoje em dia, o problema das pequenas e médias empresas, das microempresas, dos empresários pequenos, é que é necessário dinheiro urgente na economia. E há uma centralidade no timing da eficácia e da chegada dessas ajudas que me preocupa de sobremaneira. Ainda às perguntas em concreto. Pergunta muito simples. Esta nova postura permite a flexibilização dos fundos, não só entre programas, mas entre regiões. Gostaria que o eurodeputado José Manuel Fernandes me ajudasse a perceber se Portugal, nomeadamente em relação aos Açores, que é uma região ultraperiférica, com uma economia particularmente sensível e muito afetado pela crescente dependência no turismo e que agora, obviamente, sofreu uma grande quebra, se existe algum pedido do governo português para realocar verbas que possam estar já ou que estivessem alocadas a outras regiões do país e direcioná-las, em parte, para o esforço de ajuda que os Açores, neste momento, desesperadamente necessitam. Um outro tema importante tem a ver com o Fundo de Transição Justa. Tive a oportunidade, na última pergunta que dirigi ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, de questionar se os Açores já estariam englobados, uma vez que inexplicavelmente ficaram de fora deste fundo, e pergunto novamente se o Governo Regional dos Açores já encetou, junto do Governo da República, os esforços e o levantamento necessário para que, naturalmente, os Açores... Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Transição justa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado também pelas questões que me foram colocadas. Vamos lá ver os cortes que a Comissão tinha proposto em maio de 2018 na política de coesão, 1.600 milhões de euros. Falou-se muito deste corte, mas não se falou no corte de 500 milhões de euros no pagamento diretos aos agricultores e de 1.200 milhões de euros no Fundo para o Desenvolvimento Rural. Um corte de 10% no primeiro pilar, de 25,9% no segundo. E não se falou e não se mostrou porque andou-se aqui a misturar preços constantes e preços correntes na questão da agricultura, precisamente para esconder estes cortes reais. O envelope da Comissão representa para Portugal muito dinheiro, 31.900 milhões de euros. O envelope do Parlamento, não existindo cortes, representaria 36.600 milhões de euros, somando os fundos do Portugal 2030, mais o primeiro pilar, mais o POSEI, mais as ajudas diretas, mais as ajudas de mercado. Este seria o nosso montante. A pergunta, qual é a minha expectativa sobre agora a proposta que a Comissão vai fazer? Estamos num momento de dificuldade. A Comissão Europeia, na minha opinião, vai manter cortes
na política de coesão e na política agrícola comum. Vamos ter dificuldade em reverter estes cortes também face ao momento atual. E também pelo facto de se fazer de conta que o Fundo de Recuperação Económica está dentro do quadro financeiro plurianual e reforça este quadro financeiro plurianual e vão misturar empréstimos com garantias e depois também com subvenções. O InvestEU, que eu fui o negociador, estava fechado para mobilizar 650 mil milhões de euros com 38 mil milhões de garantias. Vão dobrar as garantias. Vão passar para 76 mil milhões. Significa que o fator multiplicativo face à crise atual não será de 13, mas haverá um fator multiplicativo importante. O InvestEU vai mobilizar mais de 1 bilhão de euros. Mas vai mobilizar mais de 1 bilhão de euros que serão empréstimos importantes a taxas de juros baixas. São positivas estas medidas, mas não nos esqueçamos que vamos olhar depois seriamente para o quadro financeiro plurianual e vamos ver o mesmo montante de pagamentos e a antecipação também de montantes. E chamo aqui a atenção para esta questão do front-loading. Antecipar-se, por exemplo, na política de coesão, 50 mil milhões de euros para os 2 primeiros anos é positivo, é necessário. Mas isso não é reforçar a política de coesão em 50 mil milhões de euros, porque o que for antecipado vai à frente ser diminuído. Se tivermos, por hipótese, que não chega a isso, um montante de 350 mil milhões de euros para a política de coesão, dava 50 mil milhões de euros por ano. Se antecipar estes 50 mil milhões de euros, retirando dinheiro aos anos depois de 2023, isto significa que se reforça agora, mas se retirou depois. Eu vejo aqui a nossa ação agora, estamos numa situação de dificuldade, até porque nos vão dizer, vocês agora têm que aprovar isto, ou caso contrário vão andar a adiar o próprio Fundo de Recuperação, vamos ser sujeitos a esta pressão. Já agora a minha perspectiva também individual é que em junho o Conselho, por unanimidade, vai aprovar o quadro financeiro plurianual e vão chegar à beira do Parlamento e vão dizer agora, vejam lá, vocês têm que decidir e decidir rapidamente e teremos pouca margem de manobra para alterar estes montantes. No que diz respeito à flexibilização e à pergunta que também me foi feita relativamente aos Açores e às regiões ultraperiféricas. Abrevie a resposta, Sr. Deputado, por favor. O Governo tem flexibilização praticamente total e não precisa sequer de rever o acordo de parceria. Esta flexibilização total em termos de retirar dinheiro de regiões, em termos de retirar dinheiro de uns fundos para os outros, saber-se em que é que se vai investir os cerca de, recordo, dos 26 mil milhões, há 13 mil milhões de euros que ainda estão por executar. Claro que alguma parte desta está comprometida, mas em 2021 vamos ter, para além dos montantes ainda disponíveis, uma nova política de coesão que também será a 100%. Haverá muitos milhares de milhões de euros disponíveis, e aí é essencial também que se saiba para onde é que o dinheiro vai, para que setores, porque há setores que estão a necessitar, e seria inaceitável que o Governo retirasse recursos de regiões mais pobres para mais ricas, e há aqui um perigo que eu não quero, que me preocupa. Desculpa, é a última frase. Há aqui o perigo do Governo usar recursos do Portugal 2020 a 100% para se financiar a si próprio.